nós vamos entender em outras questões que vão vir aí mais adiante, que será que nós sabemos de tudo que vai nos acontecer na existência ou só aqueles pontos mais culminantes e importantes no gráfico, né? Que são, assim, como uma tragédia, como está acontecendo na Alemanha, aconteceu essa quarta-feira, foi quarta, acho que foi isso mesmo, chuvas violentas, nunca tinha acontecido assim. Mas não é só lá, não. Na Bélgica e em outros cantos do mundo. Aí aqueles acontecimentos. Imagina se. Será que aquilo ali já foi previsto lá atrás? Teve gente que estava no porão, viu? Teve muitas, não só foram poucas, não. Teve gente que estava no porão, tentaram socorrer a água, entrou ali e desencarnaram com afogamento. Imagina o tamanho da questão, viu? Escolher essa prova. Inclusive, é uma coisa, desculpa assim eu ri, mas é uma coisa que, estudando a doutrina espírita, tem escolhas que parece mesmo que o espírito nem sabe que desencarnou. Mas tem outros desencarne, como nós estudamos no sábado passado, fica tudo na lembrança, nas reminiscências do passado. E ele sofre essas consequências, sente dor, sente frio, sente calor, tudo coisas que ele passou na Terra, enquanto ele estava encarnado. Então, tem outros que desencarnam e nem sabem que está desencarnado. Aí, é óbvio que aí as provas nós escolhemos. Mas tudo nós escolhemos, já já nós vamos compreender em outras questões. Mas, por enquanto, nós já entendemos que somos nós os artífices dos nossos próprios sofrimentos. O bônus, o glória, né? E aí, quem quer se habituar a falar mais sobre esse assunto? Será que Deus impõe na minha encarnação? Ou eu escolho tudo, me escolho? Por que é? Como é que é isso? Quem quer falar sobre? Eu acredito que cada caso é um caso, né? Porque eu sou da opinião que é ação e reação, tem a questão de tem alguém com algo ligado no fundo, Talvez seja o meu, vou ver. Vá. tá? Questão assim, ó, de como, por exemplo, tá? Da pouca leitura espírita e espiritualista que eu leio, né? Essa relação de karma, de dharma, né? Essas palavras sânscritas, como se diz. Mas se eu fiz algo para uma pessoa numa reencarnação passada, haverá a troca de papéis, né? E tem outra questão também, tem questões assim, ó, de eu aceitar, né, a reencarnação, eu fazer todo o projeto reencarnatório, né, eu escolher as provas que eu quero e provocar um aborto na mãe. Tem essa questão também. O espírito desiste de reencarnar. Arrependimento de reencarnar, né? E tem também a questão dos resgates compulsórios, né? Você falou da Alemanha, né? Que a gente está acompanhando, porque agora com a tecnologia a gente fica sabendo na hora, né? Mas aqui aconteceu uma tragédia aqui em Porto Alegre, no prédio da Secretaria da Segurança Pública, e tem 2 bombeiros que estão desaparecidos. Só que a gente já sabe o resultado, né? Mas, por enquanto, a Polícia Civil e a Brigada Militar estão procurando. Mas, em tese, o prédio incendiou todo, então não tem. E quem sabe, assim,
Por isso que eu estava comentando contigo sobre o véu do passado, né? Quem sabe numa reencarnação passada aconteceu isso com eles, uma questão assim de duelo, algo de que eles precisavam, esses dois policiais da Brigada Militar, né, da Corporação da Brigada Militar, do incêndio do Corpo de Bombeiros, os dois terem que morrer. Quer dizer, a gente não sabe, né? Eu sinto que eles desencarnaram, né, pela questão do incêndio. E tanto assim que eu vou adiantar, tá? Eu considero muito forte duas palavras que se impõem, né? Tanto assim no livro dos Espíritos, no Evangelho e tantas outras obras, né? Por causa da linguagem da época também, né? do catolicismo forte da época que foi escrita esse manual, né? Esse livro dos Espíritos. Eu acredito que tem que ter uma nova roupagem para palavras como pecado e castigo, né? Porque muitas vezes Deus não nos castiga, né? A espiritualidade maior não nos castiga. É a nossa consciência no momento do ato bom ou do ato ruim que vai nos impor uma condição boa, uma condição ruim naquele momento, que pode reverberar em outras reencarnações. Né? Tem uma adiantada aí, não sei quem é que vai falar do 258, é a minha posição. Por isso que eu estava comentando contigo dessa questão do véu do passado. Inclusive, colocando aqui as provas que nós escolhemos, todas as vezes que nós vamos reencarnar, antes é o Ministério da Reencarnação. Sim. Mesmo pelos espíritos dos umbraus também, que eles também trabalham em reencarnar espíritos. Tem conhecimentos. Eles não são assim tão ignorantes, eles são espertíssimos, os que controlam esses ambientes. Mas os espíritos nos dizem aqui que nós escolhemos aqueles pontos mais importantes, mas que são de realmente clareza para nós. Nós vamos ver mais adiante. Mas tem gente que acha que acontece que nós escolhemos, sim, mas nós escolhemos tudo, então eu não posso fazer mais nada, já está tudo escolhido, eu já escolhi, reencarnei, agora já não consigo mais voltar mais nada para trás. E você acabou de dizer, o que tem no Livro dos Espíritos, que no ventre, o espírito, diante da prova, como Sandra salientou, ele tem medo das provas e ele provoca o aborto. Ele se agonia, se ajeita lá dentro. É interessante ele conseguir fazer isso. E essa é a explicação do aborto espontâneo, né? Mas o aborto espontâneo. A medicina chama, né, aborto espontâneo, mas na verdade é o espírito que se amedronta, né? Exato, diante do espírito. Zeus. Oi. Tá não sobre o que a Marilda falou sobre esses bombeiros, aí só que daí é outro ponto que eles escolheram, claro, quando para vir nessa vida, porque pelo que ontem eles falaram, que um dos bombeiros ele estava de folga, e aí quando aconteceu ele resolveu vir para ajudar os colegas. Sim. E o outro, né? Trabalhava na parte do escritório só para, né? Que é para né? Eles estavam programados para estar naquele lugar. E aí os dois, o do escritório resolveu também que ele ia ajudar os colegas, e o outro saiu de casa para ajudar os colegas, estava de folga, então porque era o compromisso deles, né? Era os compromissos deles, né? Então, agora nós vamos destrinchando devagarzinho essas questões, nós vamos encontrar a resposta para moermos as nossas dúvidas e de uma vez, dissipá-las. Porque, como disse Jesus, conhecendo a verdade, nós vamos nos libertar. Então, diante das provas que escolhemos tudo ou não escolhemos tudo? Nós vamos ver isso aqui nesse assunto, nessa
escolha de provas. Nós vamos ver realmente o que realmente fizemos, escolhemos, até câncer, isso é interessante. Mas também tem aquela questão das provas escolhidas, mas que a gente já estudou, acho que uma parte atrás, que elas podem ser de acordo com a tua conduta. É o que vamos ver. Elas podem ser amenizadas, não é? Não quer dizer que tu vai ser livrada dela, passar por um câncer, ou perder um membro do corpo, de repente tu tinha te programado para perder 2, 3, mas aí a tua conduta foi tão boa, tu está trabalhando no bem, que tu vai, de repente, perder só um, ou vai ter o câncer, mas vai se curar, vai conseguir. Então, também tem essa questão que é por isso né, que a nossa encarnação, a gente está aqui, e quanto mais no bem trabalharmos, mais amenizaremos as nossas maldades passadas. Porque se estamos aqui, não somos perfeitos. Vamos mergulhar na próxima questão, que nós vamos já encontrar mais assunto para isso aí. Ó. Quem vai ler a próxima? 258A. Vou ler. 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus, tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, vocês observem o quanto... E são os espíritos que fizeram esses estudos sobre os espíritos irmãos que desencarnados. Eles fizeram entre milhares e milhares de espíritos. Eles aqui desencarnando, como chegam, como aqueles voltam, o que escolhe, o que não escolhe. Isso foi um estudo profundo para nos dar essa doutrina que hoje temos-la, por graça, por merecimento, é isso mesmo, por merecimento, porque a Terra está evoluindo. A Terra evolui. E se nós não evoluirmos, nós vamos ser impulsionados para isso, até um limite que quem já não responder mais por essas ações devidas, arquitetadas, projetadas, executadas nas experiências que tivemos de muitas existências, aí vamos ser levados para um planeta igual a esse, mas só que esse evoluiu. E aí vamos para um planeta lá para reencarnar e temos que reaver tudo o que fizemos do passado. Agora você observe que a gente dizer que tudo que foi feito foi eu que escolhi, foi por minha própria vontade, aí disse, olha, nada ocorre sem a permissão de Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Tudo. Porque ele sabe que lá na frente, se ele escolher as coisas para mim, imagina assim, Deus escolhe para mim a minha existência, como eu vou passar. Aí eu venho, depois eu fraquejo. Aí você, Deus, mas o Senhor escolheu demais, não deu para mim não. Ali eu já não aguentava mais. Ali eu joguei fora, não dava para mim mais não. Eu escolhi por aqui, porque eu acho que o Senhor aí errou nos cálculos. O Senhor me desculpe aí, mas o Senhor não... Aí Deus, o que é que ele faz? É muito interessante. Por isso que não é para todo mundo rápido, ações raras, desencarnações, que alguém desencarne e já reencarne imediatamente. Não é qualquer um que vai reencarnar imediatamente. Isso depende da evolução moral, para que ele olhe para lá, para trás e diga assim, eu tenho coisas para reparar, eu tenho que projetar com os espíritos a minha encarnação, eu tenho que escolher provas. E, não tenho muita coisa para fazer, não, já eu preciso reencarnar de novo, precisa.
E eu já posso? Pode. Vai ser aonde? Você escolha. Pode ser em que país? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de ir lá para o Japão. Pode ser? Pode. Já tem uma família preparada para você. Pode ir lá. Assim, Francisco de Assis aconteceu. Ele escolheu os pais que ele queria, ele escolheu a família que ele queria. Francisco de Assis. Está no livro de Francisco de Assis. E nós vamos ver como as coisas como elas causam. Só que Francisco de Assis não precisava de provas assim. Tanto é que ele é um espírito muito evoluído e já constatou isso desde o princípio que ele trabalhou com Jesus como João Evangelista. E essas reencarnações dele foram maravilhosas. E nós, de nossa parte, escolhemos as provas que nós não somos assim tão evoluídos, mas que nós já sabemos andar, porque como nós educamos as nossas crianças para andar, temos cuidado com o que ela está fazendo, com o que ela está pegando, botando na boca. Deus tem esse mesmo cuidado e muito mais com os espíritos que ainda são recém-criados, que ainda não têm conhecimento. Vamos ver mais à frente em outras questões. Mas ele dá o livre-arbítrio para nós agora, que já escolhemos, para reencarnar. Aí, quando conseguimos já escolher, ótimo. Mas tudo não, né? Que as leis de Deus já existem. Então, nós vamos ver que esse Pai nos dá exatamente o que escolhemos. E aí é onde está a dificuldade. Nossa, quando estamos aqui, trabalhar não é fácil. Olha, imagine uma pessoa que nasceu no sertão. Talvez vocês não saibam o que é um sertão. Eu digo que eu sei o que é um sertão, que eu nasci bem próximo da fronteira lá com o sertão. Caatinga, as árvores menores lá não vão muito altas, não, só as mangueiras. O restante é 3 metros, 4 metros, 2 metros, 2 metros e meio, 1 metro e meio, por aí. Aí a gente vê demais isso. No sertão as coisas são mais difíceis ainda. Imagine aquelas pessoas que pedem para reencarnar nessas regiões. E elas vão ser privadas, porque para elas pegar as águas dela, para o banho, para a alimentação, para o trabalhar, essas coisas, é tudo difícil. Nós não temos, eu não sei se vocês têm ideia do quanto é ser alguém que nasce no sertão. Se vocês não têm essa ideia, um dia faça o seguinte, programe umas férias, com essa melhorada do vírus, e vão lá ver. Imagine o espírito vindo no sertão, aí vocês vão ver o que é. A gente anda, olha para trás e a poeira está lá atrás. E você parece que não vê água. Mas de algum lugar surge. Mas Deus nos dá as provas? Não. Escolhemos as provas. Mas ele tá no comando, viu? Deus está no comando disso. Como a Sandra falou, chegará um momento em que, mais difícil possível, ele sabe das nossas limitações, aí ele vai lá e ajuda. Vamos ver se ele vai passar por aí. Agora, imagina isso, tu estás andando na estrada no Rio Grande do Sul, de repente pula uma onça no teu caminho. 7 metros de ti, e agora? Tu corre ou enfrenta? Não é? E aí? Depende. Aqui no Rio Grande do Sul, onça. Então, peraí, vamos colocar outro animal, então? Bora colocar outro animal, tá? Vamos colocar. Chavalinha. Pronto. Eu vou colocar outro animal que ninguém gosta, não, tá? Eu vou colocar ele que ele existe no Rio Grande do Sul. Imagina uma anaconda. Como? Não temos a serpente desse porte aqui. E graças a Deus por não tê-la. Imagina um lugar que tem, ele é abraçado por um animal desse. Mas temos outros, com certeza. Tem outros, né? E tem alguns animais ainda selvagens, sim, com certeza. Mas isso é uma escolha bastante difícil, né? E vai muito também, eu acho que, da espiritualidade de cada um e, na verdade, também da coragem de cada um, né? Porque tem gente que enfrenta as coisas, tanto na vida encarnada como desencarnada. E tem gente que tenta fugir delas, porque parece ser
mais simples, né? Quais são as provas? Por exemplo, eu vou enfrentar correndo muito. Eu não sei que nível de espiritualidade é esse meu, mas claro que eu vou correr para salvar minha vida. Entendeu? Mas, olha, imagine Deus olhando as provas que você escolhe, que eu escolho. Então, imagine você tá andando com um animal, de repente, sem que você... Deu um escuro em você e você passou justamente por trás do animal e ele te deu um coice e você ficou sem ar. Tem que fazer Quem mandou esse cavalo, esse jegue, dar um coice em você? E aí? Ou ele mandou, ou também eu facilitei ele para isso, né? Não tomei o devido cuidado. Isso é como alguém que dirige normalmente e o outro dirige em alta velocidade. Ele sabe o risco que está correndo. Então, são esses casos, de repente, você tem toda a prudência na estrada, vamos falar, vamos ver esse assunto, aí o outro não, vem de frente para você, você tenta livrar e já foi. Mas vamos dizer mais ainda que não aconteceu nada com você. E não aconteceu nada com ninguém que estava dentro do carro, se tivesse alguém. Mas o cara lá, ele pulou pelo vidro e terminou de desencarnar no teu. Isso aí é como eu dei esse exemplo aqui. Lá tem um lado, a lei divina que terá que acontecer. Aí essa prova você escolhe. Aí, como falou Marilda, existe um motivo meu por ter escolhido esse determinado momento. Não, acho que a gente escolhe determinado momento, a gente escolhe o porquê passar. Mas, porque aqui diz no 258 que isso faz parte do nosso livre-arbítrio, escolher o que passar. Agora, no momento em que isso está acontecendo, nós, de novo, temos o livre-arbítrio para escolher. Por exemplo, o bombeiro que foi lá, que estava em desrepouso, ele escolheu ir lá, certo? Exemplo, há muitos anos atrás, em Brasília, tem o sargento Hollenbach, que no zoológico se atirou no poço das Ariranhas para salvar uma criança. E ele veio a desencarnar. Ato de bravura. Mas, aí que é o negócio, na hora ele podia ter escolhido. Vou ou fico? Deixa a criança ou venho? Esse momento aí, ele é como está escrito aqui. Ademais, se distinga o que é de obra da vontade de Deus do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criou, e sim Deus. Dá para entender isso? Mas com certeza, eu acho que isso me entende. Toda vez nós somos postos à prova e toda vez o livre-arbítrio nosso é que vai dar o destino final. Não aquilo que está programado. Tem nada programado. Mas foi escolhido como prova, viu? Foi escolhido como prova. Escolheu a prova, mas na hora da prova, pode escolher aceitá-la ou não. Tu pode correr. Pode correr. Que nem essa Patrícia, pode correr. Olha isso. O problema é que a gente assim, pode correr, mas na hora dá um preto. É como que diz, parece que é assim, que a espiritualidade desliga. Não deixa lembrar, não, senão ele vai correr mesmo. Ele tem que passar aí nessa fase aqui. Ele pediu para passar por isso aí. Então. Porque para o mundo espiritual, Deus, Ave Maria, para o mundo espiritual, ele sabe que nós não vamos morrer. Ele sabe. Nós vamos nos livrar. Se é que vai chegar o desencarnar. Pode não chegar o desencarnar. Mas é uma prova. Mas aí... eu vejo uma pequena diferença aí, assim, pelo menos eu, né? Um animal e eu correr para salvar a minha vida. Para mim, eu sentiria diferente vendo alguém se afogando ou perdendo sua vida e eu podendo salvar. E ali, eu acredito que eu iria salvar e eu poderia realmente desencarnar, porque é a lei do amor ao próximo. Você vê uma coisa daquela, e eu já me conhecendo como eu sou, eu poderia passar por esse problema aí, problema para mim, né? Por esse desencarne, porque é uma coisa muito do momento, de você ver aquilo e querer ajudar. Como esse disse, é um herói. Uma coisa é a lei da sobrevivência, né? Uma coisa é um impulso de sobrevivência que tu tem perante algumas coisas. E outra coisa é a tua bondade ser acima
da tua preservação da vida. Ou seja, dar a vida, não existe amor maior do que dar a vida Que dá a vida pelo irmão. Então, Então, imagine, porque olha, gente, para os espíritos que estão aqui nos assistindo, se eles falassem, porque já está escrito, né? Cabe a nós agora estudar. Para eles, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver. É que os que vão passar aqui, isso aí não é nada, porque ele não morre. Ele só tem que passar por provas. Tem muitos exemplos, muitas coisas que são momentos assim importantíssimos na existência nossa. Aí dá para lembrar de provas que escolhemos, em confusões, num churrasco, uma briga, e o outro inventa e até alivia e para tudo. Momento de prova. E tem momentos daquele que os caras se agarram e quem sobra justamente para quem foi desapartar. Foi para quem foi fazer... Alguém pode justificar o fato de uma criança levar uma bala perdida Pois bem. numa região que está a segurança pública protegendo ou combatendo o tráfico de drogas? Tem como explicar isso? Atualmente, tu pode cogitar. Eu faço assim, quando tem essas situações, né, uma morte de acidente de trânsito, qualquer coisa, assim, criança, mãe que foi baleada com criança no ventre e tal, eu penso, o que será que aconteceu no passado para refletir, né? Exato. E tento não me abalar muito. Eu só vou comentar algo assim que aconteceu algum tempo atrás comigo, não só comigo, como os meus colegas do judiciário. Tinha uma estagiária de um juiz que ela tinha terminado o estágio e era muito querida e ela sempre estava com a gente. Mas um tempo ela desapareceu e apareceu de novo e foi visitar todos aqueles com quem ela mantinha uma relação, com quem ela teve uma relação de trabalho, né? E ela cumprimentou todos. Uma semana depois ela faleceu num acidente de trânsito. Está na questão aqui a resposta. Ela encontra-se aqui. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Deus, ele é muito bom, justo, maravilhoso. Ele é verdade, gente. Aí está chegando a tua hora, Maria, eu dou a minha. Olha, é uma coisa que vem dentro de ti. Não dá para... Porque se disser que tu vai desencarnar, o problema é esse. Pode acontecer de estar em desespero, né? Mas aquela vontade de visitar fulano e os espíritos sabem o caminho. Deixa ele visitar fulano, visitar ciclano, etc. Porque ele merece. Deixa ele visitar. E nós já estamos aguardando ele tal dia e tal hora. Tal dia e tal hora. Essas relações que temos com nossas provas, que elas são necessárias por conta do nosso passado, porque Deus não nos castiga, é verdade. Fomos nós que criamos essas situações que teremos que limpar nossa consciência, porque a maior dor é moral. A maior dor não é aqui na Terra, é moral. Olha, para quem desencarnar com problemas seríssimos, nós vemos aqui crimes hediondos na área política, esse assunto está relacionado tudo a isso aí, mas tem mais questões sobre isso. Aí o problema é grande, você chegar no mundo espiritual, a vergonha vai ser grande, a decepção vai ser grande, o remorso vai ser absurdo. O sofrimento vai ser daqueles que você termina, não é que eu estou dizendo para você, para mim, lógico. Nós vamos terminar, ou eu vou terminar sendo levado para umbrais de difícil acesso, até para espíritos ignorantes. E lá eu vou estagiar como um processo de pena para o meu próprio ser, como se fosse uma pena eterna. E eu preciso me arrepender profundamente, eu preciso tomar razão da minha vida para que eu voe.
E uma graça que Deus me dá e dá a vocês, todo mundo, é esquecimento. Mas chega essa mulher, como você falou, Marilda, aí tá dando tchau a todo mundo, tá se despedindo. E talvez até um ou dois tenha percebido, ou sentiu no ar. Isso pode acontecer. Ou alguém teve a visão. Né? E aí, mas ela não sabe, mas pode ser que ela sabe ou não sabe. Isso é relativo. Eu acho que é muito provável que ela tenha tido um pequeno aviso, talvez, Um um insight. sentimento disso, porque tem pessoas que têm Exato. esse sentimento. Mas, com certeza, assim como a nossa memória de antigas encarnações, ela nos é vedada, ainda bem, né? Mas eu digo o seguinte: se nós todos soubéssemos a hora de que nós vamos desencarnar, qual seria a nossa reação? Nós também não iríamos querer, pelo menos, nos despedir daqueles que não são queridos? Pois bem. Com certeza iríamos. E quantas coisas seriam feitas de forma diferente daquelas que têm a bondade no coração? E aqueles que têm a maldade, quantas coisas iriam fazer, vão fazer agora, porque depois eu tenho mais tempo. Como é que faz? Né? Na mente da criatura se passa isso, né? Mas se nós pudéssemos saber, com certeza, os comportamentos das pessoas seriam muito diferentes. Nosso com as pessoas, e se as pessoas soubessem, olha, semana que vem o João vai desencarnar. Pô, quantas coisas faríamos para ir lá que não dava tempo, não deu tempo de fazer para ir lá falar com o João. Esse aqui é o negócio. Seria muito diferente, com certeza. E você observa que, às vezes, a própria mãe ela tem uma intuição que alguma coisa ela acordou meia... É terrível. Eles têm uma percepção. Isso acontece demais, não é não? Com certeza. Olha lá, esse é um momento importante. A gente alguém tem oração porque algo vai acontecer. Aí pedimos ajuda a Deus para que se tem que acontecer na melhor justiça possível. E que, se possível, não aconteça o que nós chamamos de mal, né? Porque nós chamamos morrer de mal. Para os espíritos, não. Vocês estão se libertando. Então, para eles, nós não vamos morrer. É verdade, nós não vamos morrer. Mas para ele está tudo fácil. Mas e para nós aqui? Para nós aqui... É a questão do desapego, né? Pois bem. Vamos já preparar, né? Cada vez mais que a gente estudar tanto a espiritualidade como o espiritismo, maior vai sendo o desapego. Exatamente. Né? É o desapego afetivo e o desapego material também, né? Porque quantos espíritos menos esclarecidos e que foram pessoas muito materialistas ficam anos, séculos, né, vendo a situação ali, né, sofrendo, né, não acreditando, vagando, e todo o esforço que a espiritualidade maior faz, né, chega uma hora que às vezes tem que fazer resgate desses espíritos, né, porque já... Pois bem, então, vamos para a próxima questão. Quem vai ler ela para a gente pegar mais alguns exemplos, né? Eu. És tu? Né? Aí depois a gente segue a ordem. Tudo bem. 259. Se o espírito pode escolher as provas que deve suportar, podemos dizer que todas as dificuldades que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque não se pode escolher e prever tudo o que acontecerá na Terra, principalmente as menores coisas. A escolha é apenas a do tipo de provas. Os detalhes são consequências da forma como vivemos e de nossas próprias ações. Se o espírito escolheu nascer no meio de criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que estaria exposto, mas não conhecia cada um dos atos que viria a praticar.
Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, ao escolher um determinado caminho, terá que suportar um determinado tipo de luta. Sabe, portanto, a natureza dos problemas que irá enfrentar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos menores nascem das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, aqueles que influenciam no destino, estão previstos. Quando o homem escolhe uma estrada irregular para caminhar, precisa tomar cuidado, pois a probabilidade de cair será grande, mas não sabe, no entanto, em que trecho irá cair. Se andar com bastante prudência, até poderá nem cair. Se, ao passar por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não deve acreditar que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. Pois bem. Sandra, tu escolheste a tua família, né? Sim, você vai falar, por favor? Então, diga, aí nessa questão está muito clara a resposta de que a Marilda indagou antes sobre a bala perdida da criança, de uma grávida, etc. E tal. Então, o espírito sabia, se ele escolheu nascer entre os criminosos, o risco que corria. Essa bala é para ele mesmo. Ele sabia, era o risco. Então, tá aí, era um dos riscos, era esse. Essa bala é para ele mesmo. Por que a mãe não ficou em casa? Porque não se escondeu atrás de um cofre ou dentro? Ela não sabe. Mas está para ela. Infelizmente, para nós humanos aqui, vemos o caso como uma fatalidade, mas os espíritos sabem que não tem provas. E quando nós desencarnarmos, vamos logo aprendendo isso aqui, gente. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ver que está tudo... Sabe, tem casos assim, Tem casos assim, esses casos aí é reais, são assim mesmo. Uma telha cair na cabeça da gente é diferente. Você pelo menos pode olhar para ver se a telha está em... ou se alguma coisa pode acontecer, um buraco. Aí também pisei no buraco, quebrei minha perna, desencarnei. Peraí, brincadeira, aí também já é demais. O buraco, você não dá para você ver o buraco, não. Sandra, quando aquele acidente com teu irmão, que teu irmão estava com enxada e te deu um presente na cabeça? Não lembro, não. Isso é coisa de criança. Mas isso aí, como é que foi, Sandra? Eu não lembro. Eu lembro que ele estava fazendo buracos e eu me meti embaixo. Ele mandou eu sair, eu não saí, ele continuou fazendo. Aí, o dado deu com a enxada assim na minha cabeça. Furou. Sim. Sangue, pronto, mas não desencarnei, tá vendo? Mas sangue foi para mim. Em compensação, abriu sua mente. Abriu. Eu lembro vagamente, eu não lembro quantos anos eu tinha, não sei se a nega lembra disso, se ela estava. Mas eu lembro de muito sangue na minha cabeça e o pai me colocando assim, né, para lavar. E eu me lembro da mãe chorando muito em volta. Eu não lembro de quantos anos eu tinha, mas aqui eu tenho. Eu não me lembro disso. Tu não lembra disso? Eu acho que eu não estava, porque tem várias coisas que eu me lembro, mas não. Eu acho que é minha teimosia, porque era uma coisa que eu acho que ele estava fazendo buraquinhos e eu fui brincar exatamente no buraco que ele fez. E ele dizia, sai, e eu não saí. Aí olha, isso é secundário. Ele deu aviso. Isso é secundário, caramba. Isso é secundário, ela acabou de ler aí há pouco tempo. Isso aí são secundários, dependendo da circunstância. Seguida eu boto a mão assim aqui na cabeça, eu tenho aqui fundinho, ó. Olha, deu só na cabeça dela, que como diz o Matuto, o mel desceu. Olha, Sandra não podia ter, pelo menos, não continuado e avisar. Qual a idade do dado? Não sei, não lembro. Eu não lembro nem quantos anos eu tinha. Eu lembro que eu era pequena. Ele é mais velho que eu, mas... Pouca coisa. Isso aí eu acho que foi, nega, lá no Pinheirinho. Então, eu não sei quantos anos eu tinha. Não... Mas o Dado tem 2 anos mais que tu. O Dado tem 2 anos mais que eu. Não sei se a mãe lembra disso. O que eu lembro vagamente é da minha cabeça com muito sangue. E eu lembro que eu fui embaixo, ele deu com a enxada. Eu só sei de uma coisa, que a enxada, ela desencarnou, ela não existe mais, mas Sandra continua.
Eu continuo. Eu, Aí é por isso que eu sou inteligente. Tá vendo aí? Eu acho que consertou alguma coisa tua, Sandra. abriu a mente. Veja só, isso é secundário, isso é diferente. Tá? A pessoa sabe, avisou, mas faz. Isso pode acontecer conosco. Pega para a esquerda, o que é que a gente faz? À direita. Aí eu vou para a direita. Vai para o contrário, mas a voz diz, ó, a centelha por aqui, fulano. Fulano, deixa ser teimoso, não escuta, fulano, deixa ele falar mais, fica calada. Mas o cara, não, eu vou arrumar essa briga para mim. E ali termina, se a... isso aí pode terminar até mal. E por uma teimosia, por A uma... teimosia, né? E é fato. Às vezes aquilo que a gente não ouve a sua intuição. Porque muitas vezes me aconteceu dizer, eu respondia a mim mesma, dizia, eu vou por ali, porque ali é o certo. Eu disse, não, mas vou por aqui, também se acontecer qualquer coisinha, aí vai no errado, leva a chapuletada, mas fosse consciente. Marilda leu aqui, ó. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Então, como é importante ouvir, né, a tua intuição, porque está ali o teu anjo da guarda dizendo, não vai, não vai. Aí o prudente fala o seguinte, o prudente, inteligente, ético, esperto. Rapaz, se eu fosse tu, não metia a mão aí nessa chapa não, que ela tá quente, vai queimar a tua mão. E o cara faz. Não, eu acho que eu não vou mesmo não. E não faz, pronto, acabou, ele conseguiu. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu já passei por umas provas que eu tive consciência, eu tinha a maior vontade, porque eu vi um caminhão, veja só como era o meu raciocínio. Eu tinha, faz pouco tempo, eu tinha uns 9 anos, 8 anos, 7 anos, por esse tempo. Então, o que é que eu vi o pneu do caminhão, aqueles caminhão pesado, 2 pneus, né? Não tinha aqueles 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, né? Tem os 2 eixos da frente e o de trás, era só isso que tinha naquela época. Então, eu via o pneu do caminhão passar por uma pedra e não quebrava a pedra. E eu tinha uma vontade de saber se eu botasse um dedo meu, o que é que ia fazer. Vocês acreditam que o cara entrou dentro da... Eu tinha muitas vezes essa vontade. Aí o motorista entrou no caminhão e eu digo, vai ser hoje que eu vou testar o dedão aqui, ó. Eu vou deixar só a metade, porque se ele esmagar, eu pelo menos com outra metade fico. Isso para mim. E aquela coisinha, o coração acelerou. Você sabe que é assim, não é verdade? Até mesmo se a gente for fazer um socorro em um lugar, pegar uma serpente, que nem todo mundo tem coragem, o coração dispara, é adrenalina. Então, eu fiquei ali, boto, eu não boto, boto, eu não boto, o cara ligou o caminhão, boto, eu não boto, boto, eu não boto, aí eu não botei, eu respirei ao mesmo tempo, e depois eu fiquei, será que realmente não aconteceria nada? Não, mas eu vou fazer isso não. Alguma coisa me diz para eu não fazer, não fiz não. Com o tempo eu fui e percebi que se eu tivesse botado, eu tinha perdido meu dedo. Então, eu teria casado com um homem com 4 dedos no pé só. Está vendo vocês? Então, observe, isso é secundário. Mas quando é natural, você está andando na praia e um raio vem... E ainda o raio atravessa você, o guarda-chuva que está do lado de você, isso é provado. Você só desmaia e não morreu com aquela descarga elétrica. Aí vem a ciência explicando. Mas tem uma questão aí. Muitas vezes, esse secundário, a gente não escuta ou faz o que não deve, dizer assim, porque tinha que ser assim. Aí é outra história, né? E a realidade não é essa, né? Não tinha que ser assim. Porque eu me lembro também de uma outra situação, eu acho que daí, ó, eu saí de 2 situações que eu poderia ter desencarnado ainda criança. Porque eu acho que essa também, eu acho que a mãe nunca soube. Nós estávamos visitando o Paulinho lá em Lauro Miller, e a gente estava brincando, não sei se tu lembra, nega, onde ele morava tinha um barranco imenso, não era grande, e estava uma máquina passando a máquina, levando aquela terra, certo? É só criança, isso é um levando aquela terra, e a gente escorregava, a gente descia a terra assim, e aí eu disse, pai, eu vou ficar na frente, porque ela vai levantar aquela terra grande, né? E eu vou sendo empurrada. Só que não, eu fui enrolada com a terra, né? Ali eu me vi um sufoco tão grande e só consegui sair correndo. Não contei para ninguém, mas ali eu me senti assim sufocada. Depois eu olhei para a máquina e vi, meu Deus, eu ia ser enrolada na terra. Sim, né? Tá bem, Sandra? Aprendizado. Aprendizado, lembrei disso agora. Dá para nós entendermos que, na verdade, tudo nós não escolhemos tudo.
Não é lógico? Como aquela situação do tiro que eu dei, né? Que eu peguei o revólver para só experimentar como seria ver o tamborzinho girar. Tinha a minha ignorância era tanta que o tambor do revólver só tinha uma bala. Eu disse, tá tudo vazio, eu vou puxar, não vai acontecer nada. Só que quando eu puxei, virou o tambor e mesa abaixo dentro, né? Fez uma roleta russa sem conhecer. Se fosse roleta russa sem conhecer. A bala furou a minha escrivaninha e pegou todas as revistas que tinha assim embaixo. O meu ouvido parecia que ia explodir. Eu fiquei olhando para os lados todinho, fiquei o dia inteirinho chorando dentro de casa sozinha, porque eu não conseguia assim, que eu pensei depois, a bala podia voltar, né? Poxa, sei lá o quê. Agora, Edson, você não escolheu nascer numa família de malfeitores. Imagine, 2, 3 irmãos, você é o quarto, e dentre os 4, 2 são daqueles que já cometeram assassinatos. E você escolheu passar nessa família com eles, porque você escolheu para passar por provas, para você se sustentar, para você confirmar você mesmo que você resistirá a esse mal. Você sabe que você tem essa tendência, mas você já quer provar que você é capaz de passar. Aí você vem nessa família. Corre risco ou não corre risco de fazer a verdade? Com certeza corre. Há algumas teorias de que o meio faz o homem. Eu não sou de acordo com isso. Ele influencia, mas não faz. Então, aquele que é criado numa favela teria que, teoricamente, sempre ser do mal, porque o mal está ali com ele e ele vai ter que ser traficante de droga? Não, de maneira alguma. Existem pessoas que conseguem exatamente passar por essa prova imensa e se sobressair na sociedade, como um benfeitor até. Então, e outros não, outros, infelizmente, realmente não resistem e acabam entrando para esse mundo, né, da perdição. E agora? Certo, aí ele entrou nesse mundo, ele vinha passar por provas. Aí ele entrou nesse mundo e resolveu também seguir. Sabe, não, é mesmo, vamos assaltar, vamos matar. Mas toda prova... Matou. Ele sucumbiu, né? Sim, mas por quê? Porque olha o nome de Deus, o nome é prova. Numa prova nós podemos ser aprovados ou reprovados. Exatamente. Vamos agora para a reprovação. Reprovados. Vamos para a reprovação. Aí o que é que você vai fazer? Chega no mundo espiritual, aí tu vai devagarzinho, como o marido disse, isso pode levar meses, isso pode levar semanas, isso pode levar anos, isso pode levar até séculos, para o espírito se autoconfirmar que aquilo foi erro dele mesmo, que ele assume porque ele não tem como mentir. Ele carrega no perispírito dele as ações, os outros enxergam. Se ele foi uma pessoa que matou muito com as mãos ficam mais ou menos numa coloração vermelha. É como eles dizem. No livro Morri e Agora, pode ir lá, tem no YouTube esse livro. Morri e Agora. Vocês vão ver assim, que as pessoas desencarnam e nem sabem que desencarnou, outros sofrem porque desencarnaram e não entendem porque as pessoas não falam, uma série de coisas. Tem até gente que chegou a conhecer o espiritismo. Morri e Agora, tem no YouTube. São 6 horas, são vários casos, é muito gostoso. Aí você errou, chega lá, eu errei, chegamos lá, aí eu vou cair na real. O que é que eu vou fazer? Próxima encarnação, se eu escolher minhas provas, eu vou escolher outras provas ou vou ter que continuar de onde eu errei? Continuar de onde errou. Exatamente aí. Não pensa ninguém vai pegar um atalhozinho, não, né? Volta-se ao quê? Prova. Foi aprovado ou reprovado. O que acontece com quem é reprovado em qualquer prova? Repete a prova. Repete o ano, né, Edson? Repete a prova, o ano. O ano, exatamente. É um castigo para ele. Observe que é um castigo, tá vendo? Não tá punição. Só nem castigo, nem punição. São Não. consequências. Isso. São consequências dos atos. Concordo.
Antes que termine a nossa sessão, essa questão que você falou aí é a questão número 260, mas temos que levar em observação também que muitas vezes um criminoso ele está tentando a sua reabilitação e por ele ser um espírito imaturo psicologicamente, ele pode ser muito influenciado ainda pelos seus amigos. Não é do meio. Por seus amigos desencarnados. Isso. Assim também. A obsessão, né? Eu tive um caso na família que não era para nascer determinada pessoa, e a gestante, todo o período foi foi uma gestação muito difícil, a ponto dessa gestante acabar pensando até em suicídio. Só que não era a gestante, eram os comparsas do feto que não queriam que o feto encarnasse. Pois bem. Então, tem todas essas questões. Quem assim tem um conhecimento um pouco maior tem que ampliar esse conhecimento e observar. Né? Existe um livro que é muito bom de se ler, que são sobre as doenças mentais, o porquê da doença mental, né, numa pessoa, e o que acontece atrás dos bastidores dessa doença. Tem muita coisa, sim. Tem N. A literatura é farta. Né? Mas é aquela coisa, mas a prova a mãe escolheu. A mãe aceita o feto, certo? Aceita o espírito reencarnar. Ela sabe ela sabe dos riscos. Ela sabe dos riscos. Sim. Ela sabe que o espírito que está ali, a culpa não é dela, mas ela concordou em recebê-lo. Vai ser uma influência grande. Vocês sabiam que o próprio Cristo teve uma região que, se o Cristo viesse, como diz Chico Xavier, ele poderia ter sucumbido? Esses são assuntos bem picantes, sabe? Bem interessantes. Mas aí os espíritos trabalharam para que ele não viesse nesse local. Posso mostrar para vocês depois, que o tempo nosso está acabando. E o fato, porque a pressão dos espíritos não é pequena, não, é grande. Sim. E principalmente quando o espírito deve muito àqueles, e que não são poucos. Foi por isso que Hitler foi levado imediatamente por Jesus para outra esfera, para evitar ser punido pelas ações que ele causou. Porque o que ele causou não está certo nas leis divinas. Ele se puniu. E se ele ficasse aqui na Terra, eles não iam dar treva a Hitler, não daria, não. E eles não dão a nenhum de nós. Mas há casos em que, até encarnados, nós começamos a orar por eles e pedir perdão, eles entendem e terminam se afastando. E segue o caminho deles, e segue a vida. Mas há outros que são tão fortes que levam anos, como o Divaldo Pereira Franco. É punição, Divaldo quase se suicida, minha gente. A punição está nos nossos atos do nosso passado. Então, nós não tínhamos que fazer nada daquilo, mas fizemos, por falta de conhecimento, ou o orgulho, ou o egoísmo. Nós vamos entrar nessas outras questões. Aí vamos encontrar, vocês podem até, lógico, estudar isso antes. Uma coisa bom salientar, Deus, antes de encerrar, que essa palavra punição é uma palavra muito pesada. Né? Pesado. Nos leva sempre a pensar que Deus é justo, né, e misericordioso, mas também ele é capaz de aplicar punições? Não. Essas punições não é ele que nos aplica, somos nós mesmos que nos aplicamos. Exatamente. Essa é a questão. Então, a punição é nossa, não é dele. Dele é só o perdão e a misericórdia. Porque as leis criadas por ele, as leis são ali, são justas. Justíssimas. Então, e as leis estão para o conhecimento de todos. Então, nós sabemos qual é o caminho. Então, se nós seguimos o errado, o caminho que não estão de acordo com a lei, então a nossa consciência vai nos cobrar, vem a nossa punição. Muitas vezes as pessoas as leis estão ali, são justas. Mas as pessoas se revoltam contra Deus quando isso aí.
que está muito, muito, muito errado, porque isso não tem nada a ver. Deus não está lhe punindo. Né? Essa é a questão. Porque Deus, por quê? Porque o homem, na sua ignorância, ele acha muito maravilhoso Deus ser misericordioso, justo e misericordioso. Só que ele gosta só do misericordioso, do justo e do Exatamente. E quem tem a dúvida nisso aí, dê uma escutada no Memória de Suicida, que você vai ver que ele vai reencarnar e ele está dando, quando vai achar os amigos, ele já não tem as mãos e os dedos. É um cotoquinho. E esse cotoquinho, ele nascerá com um cotoquinho do braço. E aí os espíritos dizem, ele pediu para assim ser. Porque no momento que ele matou lá, entre aspas, que ninguém mata, mas ele sufocou a mulher até porque ela não queria ficar com ele mais, ele se sentiu super culpado por aquele ato. Ele não se perdoava, ele queria resolver isso. Pode olhar a Memória Suicida. Então vocês vão ver que as leis divinas, como Sandra falou, que está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, elas são perfeitas. E elas não vão se inclinar para nenhum de nós e nem para o grupo inteiro. E a consciência vai nos cobrar. Olha, tu tem que refazer aquilo ali. Vai ter que... A consciência nos chama do mesmo jeito. Pega para a esquerda, tu pega para a direita. Aí vamos escolher o bem ou o mal. Se o mal está na direita, é melhor ir para a esquerda. Ou então ir em frente. É isso que devemos estudar. Que existe a punição nossa, existe. Que nós não vamos aceitar. E é preciso estudar para nós nos livrarmos dessa punição, que são isso aí, são essas coisas que os espíritos nos escravizam e levam para umbraus. Quem queira estudar um pouco sobre isso aí, pode ler o livro Esculpindo o Próprio Destino. Vocês vão ver que não é Deus que está mandando o cara lá para o inferno, como diz aí Dante. Não. Como André Luiz foi, é a própria consciência que está me levando. Vamos conhecer, porque Deus não quer isso para você. E você pode se libertar. Jesus está certo. Conheces a verdade, ela te liberta. E é onde muitas vezes somos colocados à prova, não é? Sim. Quando tem aqueles acontecimentos que ali vão testar a tua paciência, a tua resignação, a tua caridade, o teu amor ao próximo, não é? Devolva o mal com o bem. Às vezes a gente pensa, não, porque fulano me fez isso, eu vou fazer isso. Não adianta. O mal que ele fez é um problema dele. Faça a sua parte, que isso é o que conta. Né? Deus nos abençoe, Deus nos proteja, nos guie. Nós estamos na nossa hora já aí. E agradecemos a presença de todos, né? Lógico que quando nós somos 2, 3 ou 4, nós temos muito mais espíritos nos assistindo, e eles precisam ter coragem para reencarnar, vocês sabem disso. Eles precisam ter muita coragem para reencarnar, que não é fácil não, gente. Como Marilda, você falou, é muito difícil você estar aqui e sem saber como é que foi seu passado. O curso de Espírito diz, isso é melhor, porque se você souber, vai ser difícil ficar aqui. Então vai ser melhor, deixa esse passado quietinho, deixa lá no cofre, lá no mundo espiritual, na tua consciência, está tudo guardado, deixa lá, não toca nisso. A não ser que seja... conversa. A não ser aquela coisa, né, que se é uma fobia, meu Deus, me ajuda para não tratar disso. Mas vamos lá. Vamos à oração. Alguém quer fazê-la? Então vamos, gente. Deus misericordioso e bondoso, nós a Ti te damos todos os créditos que possamos acreditar existir de nossa parte, pois sabemos que o Senhor é justo, bom, perfeito, onipotente, onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em tudo que o Senhor criou, presente na vida de cada um de nós. Nós aqui queremos te agradecer pela vida, queremos agradecer pelos amigos, queremos agradecer pelo que estamos estudando, queremos agradecer por esse momento tão importante. E nós vamos ter ainda bilhões deles, mais bilhões deles, para a nossa própria liberdade e felicidade moral e intelectual. Que o Senhor assim abençoe a todos os nossos irmãos que estão nessa terra e em todas as outras, estudando e passando por provas e aprendendo como estamos.
nós aqui queremos pedir em particular por esses espíritos que nos persigam, que eles nos perdoem, que eles vejam de outra forma e consigam, com amor, vencer-se e se dar o prazer de estudar mais e amar mais e ajudar mais o próximo. Todos nós somos teus filhos e nós precisamos mesmo de nos amarmos, de nos suportarmos. A melhor proposta é a do Cristo, nos amarmos. É para isso que estamos. Que Jesus nos abençoe, que a irmã Angélica nos proteja, todos esses amigos, e leve todos esses espíritos que queiram ir para o mundo espiritual, aprender mais e sentir-se melhor, e se sentir-se mais em paz. A paz de Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja, muita paz. Que assim seja.